Bom, pessoal, meu nome é Aguinaldo Mota, eu sou da Planeta Terra Azul, Viagem e Turismo, e vou começar hoje uma série de conversas com algumas pessoas, né, que são notáveis, e hoje eu vou ter o prazer de conversar aqui com um grande amigo, Alexei Bueno, poeta, um dos maiores intelectuais que existem aqui no Brasil, que conhece como poucos a história do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. E nós vamos nos concentrar muito na história aqui, principalmente do centro do Rio de Janeiro, né, do entorno aqui da Baía de Guanabara. Vamos quebrar algumas lendas urbanas, vamos falar sobre algumas coisas que acontecem aqui que geralmente o pessoal passa muito pano, nós não vamos passar pano. Então podem ter certeza que vai ser muito legal essa conversa. Alexei, seja bem-vindo. Muito obrigado. A palavra está contigo. Muito obrigado. Bom, vamos começar falando sobre aqui. Eu acho que é a Baía de Guanabara e o nascimento da cidade é a Bahia. A Bahia, que é uma baía imensa, com uma boca muito estreita, 1.800 metros mais ou menos, era para a situação militar do século XVI, era uma maravilha total, porque era de muito fácil defesa, porque você tem um pequeno promontório do lado de Niterói, onde foi construída a Fortaleza de Santa Cruz, no Morro Caradicama, a Fortaleza de São João, e para melhorar ainda uma ilhota baixa no meio, que é a Ilha da Laje. Quer dizer, em tese seria uma baía inexpugnável, e imensa, imensa, com essa pequena boca de 1.800 metros, a rigor. E, no entanto, em 1711, o corsário francês de Guet-Rouen, ninguém sabe como entrou, com uma frota enorme, tomou o Rio de Janeiro completamente. Mas é isso que, naquele contexto das guerras de religiões, que atraiu, 10 anos antes da fundação oficial do Rio de Janeiro, esses franceses que, de certa maneira, fundaram, quer dizer, o proto-Rio de Janeiro, que seria Henriville, o sonho da França Antártica. Então, nós podemos dizer que o Rio de Janeiro deve à França dois momentos, não só o Rio de Janeiro, mas o país, dois momentos capitais, quer dizer, da nossa história. A primeira tentativa de criar uma cidade aqui, que levou a intervenção portuguesa e a fundação de fato, em 1555, Vila Gagnon, e depois a chegada da família real portuguesa, expulsa por Napoleão, por Junot, de Portugal, e que traz a sede do Império Português para cá e acaba virando o Reino Unido. Quer dizer, a França, nós devemos essa coisa a todo o país, mas muito especificamente o Rio de Janeiro. Então a Bahia é o motivo do Rio de Janeiro estar nesse local belíssimo onde está, e que é um local, apesar de lindo, é um péssimo local para se fazer uma cidade, porque o Rio de Janeiro, você perceber bem, o Rio de Janeiro não tem rios, são córregos. Sim, até hoje a água do Rio de Janeiro vem toda de outros municípios. A Via Aguada do Rio Carioca, que deu nome aos habitantes da cidade, mas é um local que só tinha montanhas, essas montanhas magníficas, graníticas, charco, lama para todo lado, e nem rio tinha. Quer dizer, em São Paulo você tem o Pinheiros, o Tietê, Imundos lá, mas tem o Rio de Janeiro, nem rio tinha. É um local péssimo para se construir uma cidade, mas foi construída e virou uma das grandes cidades do Império Português, uma das grandes cidades do mundo. Agora, Alexei, até falando sobre o negócio do Rio Carioca, né? Sim. Nós vamos falar muito de monumentos aqui, claro, do Rio de Janeiro. E aí eu acho que vale até a pena já começar falando sobre o monumento lá do Estácio, né? Que está lá no aterro do Flamengo, ali que seria a porta do Rio Carioca, que está lá todo detonado. A maioria das pessoas nem sabe que aquele monumento, pensa que aquilo ali é alguma coisa esotérica, que é meio que tipo uma... É uma formação piramidal, entre o obelisco e a pirâmide, digamos assim, um projeto do Lúcio Costa, que eu acho elegante, inclusive, na linha, mais ou menos, do local onde a cidade foi fundada. Quando eu falo, eu estou me referindo à fundação política, de 1565, porque a fundação, de fato, foi em 1567, uma vez expulso de franceses, e no Morro do Castelo, que não havia a menor condição de você ter uma cidade naquele istmo onde os portugueses se entrincheiraram. Ali realmente foi decretada a fundação da cidade, foi colocado provavelmente o primeiro marco de Ilhéus, que depois foi para o Morro do Castelo, hoje está na igreja totalmente deslocada no ambiente da igreja, muito feia, lá de São Sebastião, na rua do Aquilobo. Então o monumento está esquecido lá, ele tirando para quem está andando a pé no aterro, não é dos acessos mais fáceis, mas é o que se fez essa figura pouco conhecida, que é esse guerreiro de Santarém, que ninguém sabe exatamente se era
sobrinho, como a maioria das fontes diz, do Mendes Sá, o primo dele. Era familiar, era, evidentemente. Mas eu acho o monumento bonito. O monumento é bonito, ele só está abandonado, né? Mas, enfim, normal, não como só. quase muita coisa também está abandonada aqui. Agora vamos vir um pouco mais para o centro da cidade. Claro. Né? Vamos falar aqui, eu acho que é importante falar, porque muita gente que mora no Rio de Janeiro não conhece a história das igrejas que tem no Rio de Janeiro, claro, no centro da cidade, que tem várias, né? Tem umas que são muito importantes, que claro, são totalmente desconhecidas. A própria Praça 15 também, né? Eu acho que eu queria muito falar também sobre a questão do Osório, né? Que tem um monumento do Osório lá, sim, na Praça 15, que está há décadas lá, todo dilapidado, enfim, e ninguém cuida. Nacional, a impressão que dá é que o Osório é um esquecido, né? Porque também tem a casa do Osório também, enfim. Então, que está em muito eu queria que você falasse um pouco sobre, claro, a Praça 15 ali, principalmente as igrejas que estão aqui mais próximas ali do centro. Né? Mas, de um modo ou de outro, nós temos que começar com o Morro do Castelo, que, como sim, todo mundo sabe, foi o local da fundação, de fato, em 1567. Ali a cidade começou a existir mesmo. E era uma cidade que ficava num período de 4 morros. A Rua Direita, depois, 1º de março, ligava o Morro do Castelo ao Morro de São Bento. O Morro de Santo Antônio, que foi tirando a parte onde está o convento, que felizmente sobreviveu, um pouco adulterado. O morro foi totalmente desmontado na década de 50. E o Morro do Castelo foi completamente arrasado em 22. Como eu falei, o Morro da Conceição continua lá no mesmo local. Agora, essa destruição do Morro do Castelo foi a destruição de uma acrópole portuguesa quentista. A rigor intacta. Você tinha 2 igrejas, uma sendo a dos jesuítas, que era uma igreja e um gigantesco convento, um fortim, tudo do século XVI, com acréscimos e alterações posteriores, como é normal. O arruamento original, 3 ladeiras que davam numa praça central, a antiga casa da Câmara de Cadeia, que ficava perto da igreja dos jesuítas, a fonte, tudo isso que chegou a 1922, que é outro dia, quer dizer, uma falta de senso do patrimônio histórico insuportável para a época. Quer dizer, se isso fosse feito em 1850, isso estava muito incipiente. Quer dizer, na França isso começa com pós-Mérimée, começa, na verdade, na época da Revolução. O Brasil foi de uma lentidão, de um atraso total nisso, e destruímos a acrópole quentista. Por isso não há nenhum monumento no Rio de Janeiro a rigor do século XVI. Você tem o primeiro andar da Casa de Misericórdia e o primeiro andar do Convento do Carmo na Praça 15, que são do século XVI, com um acréscimo depois do 17 e 18. É curioso que isso se repete. Derrubado o morro, nós passamos, obviamente, o que é de mais antigo é o século XVII, a igreja mais velha da cidade, que é a igreja de Santo Antônio, que foi muito adulterada nos anos 20 e recentemente chegaram perto, uma obra foi interrompida de voltar ao estilo absolutamente em linhas retas, maneirista, como é o Mosteiro de São Bento, uma igreja de 1608. A igreja do Mosteiro de São Bento, essa está intacta, que é uma das mais extraordinárias igrejas do país. E aí entramos aí no século XVIII. Aí no século XVIII há mais de 40 igrejas no Rio de Janeiro. É uma coisa de uma riqueza espantosa. Outra das mais deslumbrantes igrejas barrocas do país, a Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, ao lado da igreja do Convento de Santo Antônio, também com um frontão um pouco adulterado. Eu não sei porque nunca restauraram aqui, porque a documentação fotográfica é gigantesca, mas o interior está intacto, é uma maravilha e quase ninguém conhece. Quer dizer, Salvador conseguiu, quer dizer, todo mundo que faz Salvador conhece a igreja de São Francisco de Salvador, que também é outra maravilha. E a nossa é muito menor em tamanho, mas em riqueza não perde nada. E é um dos mais belos tetos de igreja da história do Brasil, uma maravilha total, completamente esquecida. Tem um museu sacro ali que funciona num horário muito estranho. Não abre fim de semana, que é uma ideia completamente desastrosa para turismo, e depois reclamam do esvaziamento do centro. E aí é esse festival, né, que seguindo pela Rua Direita, da qual nós estamos falando, que a rigor foi a primeira rua da cidade, tirando as 3 ladeiras que subiu o Morro do Castelo. Ali, nesta linha, praticamente 6 igrejas. Você tem primeiro uma igreja do Reinado elegantíssimo, que é a igreja de São José. Depois a Catedral Metropolitana, antiga igreja do Convento do Carmo, que virou Capela Real,
foi muito adulterada na década de 10, mas o interior está intacto, historicíssimo, das igrejas mais históricas do Brasil. Ao lado dela, a Ordem Terceira, que é um primor, essa está intacta, em muito mau estado. Pouquíssimo adiante à direita, uma das mais belas igrejas rococós do Rio, e aí é puro rococó, e do Brasil, que é Santa Cruz dos Militares. Se entrar um pouquinho na Rua do Ouvidor, outra maravilha, que é a Igreja da Lapa dos Mercadores, e seguindo um pouco mais, quer dizer, na linha da 1º de março, a Candelária, né? Essa igreja monumental que sobreviveu à abertura da Presidente Vargas, na qual nós perdemos uma igreja borromínica, única no país, que era a Igreja de São Pedro dos Clérigos. Perdemos 3, na verdade, mas essa foi a mais grave. Foi as 2 grandes desgraças, entre muitas, da destruição do patrimônio histórico no Rio de Janeiro. A primeira é, indubitavelmente, a destruição do Morro do Castelo. É uma atrocidade completa. Mal comparando, é como se Atenas derrubasse a Acrópole para abrir a brisa, circular a brisa, uma cidade quentíssima. É mais ou menos a estupidez desse meio. E depois a abertura da Presidente Vargas, onde perdemos 3 igrejas, uma delas, essa maravilha, que era a Igreja de São Pedro dos Clérigos. E aí, no século XVIII, como eu falei, é um esplendor. O Rio de Janeiro tem um conjunto de arquitetura religiosa, não tem 16 por causa do maldito arrasamento do Morro do Castelo, mas do 17 até a arquitetura moderna é um patrimônio edificado, religioso, absolutamente extraordinário. Agora, que não perde nada para lugar com relação aos fatos históricos, a impressão que dá também é que quase todo mundo que mora no Rio de Janeiro não sabe o que aconteceu, por exemplo, já na cidade, principalmente no centro, ali no Paço Imperial, né, claro. Nas próprias igrejas, enfim. Não conhecem também os museus que tem no centro da cidade, tem o Museu Histórico Nacional, tem o Museu Nacional de Belas Artes, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouco dos fatos históricos que eu, no meu ponto de vista, no turismo, acho que deveria todo ano ser lembrados, claro. Né? Deveria ter uma encenação ali. Não, enfim, a Praça 15 é o logradouro mais histórico do país, não é do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro foi capital de 1763 a 1960, quando passa para Brasília, quer dizer, quase 200 anos. Os 200 anos mais importantes, seguramente para a formação nacional, quer dizer, nós saímos de total colônia e chegamos no Brasil moderno, Brasil de Brasília, do Niemeyer, essa coisa extraordinária. Ali aconteceu tudo o que houve de mais importante nesse período, aquilo reproduz mais ou menos o que é a Praça do Comércio em Lisboa. Inclusive aqui nós temos uma baía, lá é a Foz do Tejo, mas aquilo é enorme, parece, e do outro lado a Almada, mais ou menos faz as vezes de Niterói em relação à Praça 15. Então, com a vinda da corte, sobretudo, em 1808, aquilo se transformou no centro, não só do governo do Brasil, mas de todo o Império Português, que ainda era um império importante, muito grande, que pegava a Ásia, a África, a América, no Brasil, essa coisa, a ex-sede, no caso, Portugal na Europa. E então a Praça 15 é inesgotável. Infelizmente sofreu suas adulterações, o passo que em 1929 tinha sofrido uma reforma ridícula, que transformou, botou um frontão neocolonial num prédio colonial. Isso foi o que aconteceu na Igreja de Santo Antônio. O neocolonial, que é um estilo híbrido e completamente espúrio, que aquilo é o colonial hispânico, cara, não tem nada com o nosso colonial. Mas fez um sucesso terrível nos anos 20 aqui. E no governo o Washington Luiz, eles estragaram o passo todo. E nos anos 80 fizeram uma reforma magnífica, o Grau Campelo, que está vivo, uma grande reforma, e pelo menos o Paço Imperial está intacto, como a Ordem Terceira do Carmo também está intacta. A catedral, perfeita por dentro, muito adulterada na fachada, infelizmente, e o Convento do Carmo, que recentemente foi restaurado, que é, como eu falei, junto com a Santa Casa da Misericórdia, a parte colonial, não a parte imperial, que é linda também. São os 2 prédios mais velhos que existem hoje no Rio, que começaram ainda no século XVI. E os fatos históricos, os mais importantes, né, que tiveram tantos... Você tem na igreja, na Capela Real, você tem a coroação do príncipe regente Dom João VI, que passa a ser rei, no Convento do Carmo do lado.
Lá dentro morre Dona Maria, a louca para nós, a piedosa para os portugueses. E o Paço Imperial é o local do fico, né? Esse momento de pré-independência, muito próximo já da independência. É o local onde a princesa Isabel é aclamada depois de assinar a Lei Áurea. E é finalmente o local onde a família imperial, de madrugada, sai para pegar um barquinho e banida, sair banida, corrida do país. Banimento que só acabou em 1921. Quer dizer, isso estou falando, toda a história do Brasil, de quase 200 anos, está centrada nesse logradouro que é a Praça 15. Agora, me diz uma coisa, para a gente... Esqueci quem foi antes, Dom Pedro I. Em 1831, ninguém aguentava mais a ligação de Dom Pedro I com o chamado Partido Português. Aí o pai do Caxias, o Lime Silva Pai, convida o imperador: o senhor vai lá para cuidar do seu irmão lá, Dom Miguel, lá em Portugal, pegue as malas e tchau. E é o que acontece em 1831. O pai foi expulso em 31, o filho em 89. É fascinante. Mas ali na Praça 15, a questão do Osório, eu queria falar sobre duas coisas. Principalmente da Casa do Osório, né? Sim. Porque está lá fechada e quase ninguém conhece. Né? A Casa do Osório é uma belíssima casa neoclássica, no antigo caminho de Mata-Cavalos, né, que passou a ser Rua do Riachuelo em 1865, depois da Batalha Naval do Riachuelo, onde ele vive e lá morre. É uma maravilha, lá tem uma cobertura azulejar que não tem similar no país. Não conheço outra igual, conheço o azulejo, aquele padrão. Tem uma casa que tem muito mal-estar na Praça Tiradentes que tem o azulejo que é mais usado, mas o conjunto é único, é uma verdadeira maravilha, está caindo aos pedaços. E o monumento equestre, que eu acho a mais bela obra do Bernardelli, que era um grande escultor, ele também fez a do Caxias, que ficava no Largo do Machado, hoje está em cima do Panteão, em frente ao antigo Ministério da Guerra. Aquela estátua foi pilhada várias vezes, ela foi fundida em Paris com bronze de canhões apresados na Guerra do Paraguai, quer dizer, tem uma dimensão simbólica que se perde quando isso é roubado para ser derretido. Tem um gradil que é deslumbrante, com canhões, balas de canhões e lanças, que já foi roubado 4 ou 5 vezes. E no Rio de Janeiro acontece uma coisa, essas coisas fascinantes, aquele monumento, que é uma obra-prima completa de 1894, é pilhado, sem parar, ninguém fala nada, e todo mundo fala dos óculos do Drummond. Eu adoro Drummond, acho que a estátua ficou muito bem lá, gosto da estátua, mas bota uma linha de contato, cara, você não tem jeito, bota um óculos, é descartável, mas só falam disso, cara, é impressionante que os monumentos do Rio de Janeiro estão sendo pilhados, saqueados o dia inteiro. Mas tem as vigas da perimetral também. Sim, mas esse é valor puramente venal, né? Isso aí pode levar para mim. Agora, vem cá, vamos falar das lendas urbanas, né? Mas a principal aqui hoje, no turismo principalmente, e até professores de história, né? Sim. É tudo que é falado sobre o Cais do Valongo, né? Primeiro que falam, começam dizendo que ali que eram negociados, que chegavam os escravizados, ali, né? Não eram os escravos, eram os escravizados. Esse é o pensamento mágico, que você pega um substantivo e passa a usar um particípio. Ora, não existe escravo voluntário, tirando o escravo sexual, que é da área do sadomasoquismo. Então, tirando o escravo sexual, todo escravo escravidão é uma coisa compulsória, uma coisa horrorosa. Todos os povos da humanidade perdiam uma guerra, aí sim, era escravizado, é o particípio. O problema é quando você usa um particípio em português com infinitivo antes, por exemplo, um livro que é um livro clássico, um livro importante, Ser Escravo no Brasil, século XVI, século XIX. Se você botar ser escravizado, você está se referindo para isso, é o ato. Por exemplo, o primeiro mártir da igreja é Santo Estevão. É mártir, ele não é martirizado. Ele foi martirizado no momento lá que o apedrejaram, cara. Isso é uma estupidez linguística, mas é o pensamento mágico. Você vai apagar essa coisa lamentável que foi a escravidão, que é lamentável em toda a história humana, sempre alterando, mudando um substantivo para um particípio,
e que, em certos momentos, dá resultados desastrosos. A questão do Cais do Valongo é muito controvertida. Aquilo foi retificado. Ali não havia como atracar. Foi na década de 1810. Em 1831, o tráfico é proibido, mas não foi, né? Continuou, isso todo mundo sabe. E agora, em 1843, é que passa a ser o Cais da Imperatriz. O que nós temos lá, aquelas belas lajes, muito bonito, é tudo muito bonito. E aquela coluna magnífica, que é do Bittencourt da Silva, arquiteto importantíssimo, com uma esfera armilar no meio, aquilo é o Cais da Imperatriz, que é de 1843. Então, mesmo que o Nereu Cavalcanti, que é um grande historiador, um grande amigo meu, diz que isso é uma absoluta embuste, que se desembarcava na alfândega. O que havia no Valongo, está lá a ladeira do Valongo, a primeira casa da ladeira do Valongo, que está caindo aos pedaços, completamente adulterada, apesar de ser tornada por IFAM, é uma casa do século XVIII, das poucas que sobram no centro do Rio, e ali era tudo mercado escravo. Isso é inegável, era o local do comércio escravo ali. A questão é do desembarque. E a outra questão é essa coisa da ubris, da desmesura, que cada dia vai aumentando o número de escravos que chegaram no Cais do Valongo. É 1 milhão, é 2 milhões, daqui a pouco foi 3 milhões. É mais ou menos como o Réveillon de Copacabana. Se você pensa bem, se aquilo funcionou durante 30 anos, mesmo ter desembarcado, não foi mais do que isso. Rigorosamente não pode ter sido mais do que isso. Em 1872, quer dizer, 30 anos depois da inauguração do Cais da Imperatriz, que é 1843, é feito o primeiro censo mais ou menos sério do Brasil. O Brasil, que era o mesmo território de hoje, sem o Acre. E o Amapá, que estava em litígio com a França. Mas estava cheio de brasileiro, não. Era basicamente o Acre, também tinha cheio de brasileiros e os bolivianos perdendo mais um pedaço de território, que é uma tradição da pobre Bolívia, sob esse aspecto histórico, país do qual eu gosto muito. A verdade é que, em 1872, a população do país inteiro era de 9 milhões e 900 mil pessoas. Então não bate que em 30 anos tenha entrado 2 milhões de africanos no Cais do Valongo. Você conta que ia para o país inteiro, cara. O que foi para Pernambuco, para Bahia, é um absurdo. A região de Cana-de-Açúcar. Claro. Agora, essas coisas... Isso foi aceito pela Unesco, foi classificado. Eu acho a praça belíssima. O mercado de escravos é ali, aquilo tem uma relação profunda com a escravidão, inegavelmente. A questão é do local do desembarque, que foi o que foi propalado. Mas isso... Nós estamos numa época do famoso politicamente correto, e o politicamente correto trabalha com a falsificação da história. Porque para o politicamente correto, que é uma ditadura moral, o que deve ser, o que aconteceu, o que deveria ter acontecido. Então você altera a coisa a teu bel prazer, é que nem aquelas fotos do período stalinista, que apagavam o trote, que apagavam não sei quem, cada um que ia desaparecendo no expurgo, o pré-Photoshop sumia com o cara. E a história do Brasil, neste momento complicadíssimo para o Ocidente, de uma espécie de loucura coletiva, está parecendo da década de 1930, que é uma década em que a humanidade enlouqueceu. Nós estamos vivendo, infelizmente, mais ou menos essa coisa, desde que entrou esse já infeliz terceiro milênio, no qual nós já estamos há 22 anos e pouco. Exatamente. 23 anos. Agora, vamos ficar um pouco mais aqui no centrozinho. Claro. Vamos falar um pouco sobre... Porque eu estou falando sobre o roteiro que normalmente é feito claro. Turístico aqui, né, cultural. Tem o Museu Histórico Nacional e o Museu Nacional de Belas Artes. Fala um pouco sobre os dois museus, porque são bem distintos, né? São duas são maravilhas. De épocas distintas, enfim. São duas maravilhas. Em matéria de pintura brasileira, o Museu de Belas Artes, as coisas mais icônicas do país, as principais estão lá. Eu tenho que reconhecer que eu não tenho uma pintura como a França, a Holanda ou a Espanha, mas tem coisas para nós extraordinárias. E o Museu Histórico Nacional tem uma coleção monumental que, infelizmente, quando reformaram toda a exposição, isso foi a reserva técnica, 90% foi para a reserva técnica. Hoje, eu na minha adolescência, você podia ficar uma tarde inteira no Museu Histórico, você não conseguia ver, de tanta... O acervo é magnífico, o acervo é imenso e você vê lá uma amostra grátis, é um negócio muito limitado. E tem essa tragédia do Brasil, que em 40 anos o Rio de Janeiro perdeu 4 museus. Em 78, o MAM pega fogo inteiro, tirando a escultura do Brancusi, que como era de
bronze sobreviveu, foi só repolida, perdeu o acervo inteiro, 2.000 obras. 40 anos depois, aí é uma tragédia internacional, a destruição total das coleções do Museu Histórico Nacional, mais do prédio daqui da Boa Vista, essa coisa horrorosa. O Templo Glauber, que tinha todo o arquivo do Glauber Rocha, que sempre, apesar de baiano, quando não estava no exterior, viveu basicamente no Rio de Janeiro. Foi para a Cinemateca Brasileira, acabou, ficava do lado do Museu Vila Lobos, na Rua Sorocaba, e um museu particular, que era uma maravilha, que era o Museu Internacional de Arte Naif, na Cosme Velho, que, como disse, era um museu particular. A prefeitura podia ter comprado aquilo de porteira fechada, podia simplesmente ter dado. Faltava dinheiro de manutenção, cara, isenção de PTU e um dinheiro. A filha do fundador foi obrigada a vender a casa e agora vai tudo a leilão. São 6.000 peças, eu nunca vi aquilo em lugar nenhum do mundo. O cara dedicou a vida, era um francês, dedicou a vida dele, joalheiro, a fazer esse museu, que era uma coisa linda, e também foi embora. Quer dizer, em 40 anos, 4 museus perdidos. Agora, o incêndio do Nacional, eu queria que você falasse um pouco sobre a perda do acervo, né? Porque as pessoas ficam falando muito na questão do prédio. O prédio você reconstrói lá. O prédio está lá de um modo de outro, né? Mas o acervo... As paredes foram preservadas. Obviamente é lamentável. Havia alguns cômodos importantes, a sala do trono, o quarto no terceiro andar o principal do Dom Pedro II. Isso foi tudo desapareceu. Mas não há a menor comparação com o acervo, porque o acervo é irrecuperável para o Brasil. As múmias? Primeira questão da arqueologia, eles são 200 anos de coleta de tudo que você encontrava no Brasil. A cerâmica marajoara, a cerâmica tapajônica, sambaqui, tudo ia para lá. Pouco depois do incêndio, eu tive a infeliz ideia de reler o Rondônia, que é um livro do Roquete Pinto, um clássico. E toda hora o Roquete Pinto fala, encontramos essa canoa extraordinária e mandamos para o museu. Ele não põe nacional, ele bota museu com M maiúsculo e bota o número de registro. E eu ia lendo aquilo, cara, tudo virou cinzas, tudo aquilo. Então são praticamente 200 anos de coleta, de arqueologia, de antropologia, de paleontologia brasileira completamente destruídos, e uma parte de pompeiana muito importante, já que a Imperatriz Teresa Cristina era do reino de Nápoles, né? E trouxe essa coleção com vasos magníficos, vasos campanianos, vasos gregos, afrescos pompeianos, coisas magníficas. E, sobretudo, a coleção egípcia, que primeiramente foi comprada por Dom Pedro I, por sugestão do Zé Bonifácio, que todo mundo sabe que era um grande intelectual. O nosso Dom Pedro I, que eu admiro muito sobre vários aspectos, provavelmente não ia comprar coisa nenhuma, enriquecida ainda por uma múmia magnífica que o Dom Pedro recebeu de presente na sua viagem ao Egito. Quer dizer, aquela coleção, peças egípcias vão ao leilão. Você vai em Paris, na Rue du Rouault, vai na Sóvia, você pode comprar, mas aqui não vão comprar. E há coisas lá que, no século XIX, essas coisas saíam antes do Masperot. Os dois grandes egiptógrafos franceses, Mariette e Masperot, proibirem a saída de antiguidade no Egito. Aquilo era dado, era vendido, era mercado negro. Hoje não se consegue, só que já está em coleção no exterior. Nunca mais teremos uma coleção egípcia daquela. E não só etrusca, romana, uma tragédia horrorosa. E a brasileira, felizmente, há acervos, algumas coisas de boa aconteceram. Quer dizer, nós temos um enorme acervo de cerâmica amazônica pré-colombiana no Museu Emílio Gueldi, lá em Belém, que é uma maravilha. Não... Tem que ligar de novo. Eu ia deixar ele concluir para avisar isso. Ela desliga. Não tem problema. Volta um pouquinho. Volto. Diferente da sua ali, que fica ligado 2 horas direto. Aliás, de 2 horas não, né? Fica com o tempo que tiver.
Pode ir? Vamos voltar. A gente estava falando então sobre As coleções de arqueologia brasileira que foram completamente perdidas, por sorte, a outras grandes no Brasil, como sobretudo em relação à cerâmica da região amazônica, sobretudo as duas principais, a de Marajó e a de Santarém, que é no Museu Emílio Gueldi, que é uma maravilha no Pará, isso está preservado, apesar que não está no prédio central, está num prédio um pouco afastado. E por uma sorte tremenda, que uma das coisas que eu fiquei bastante horrorizado naquele dia, lamentável, eu pensei em todo o arquivo da Expedição Rondon, que por uma sorte absurda tinha sido levado para o Museu do Índio, em Botafogo. E aquilo escapou, que não, são filmes, registros sonoros, e eu não sei, quer dizer, uma quantidade de documentação gigantesca, eu francamente não sei o que foi digitalizado disso. Isso era para estar tudo digitalizado do pecado. Mas no Brasil você não pode confiar em nada. Então. Foi bom você falar do Museu do Índio, porque eu já levei muito, principalmente estudantes lá no Museu do Índio, e eu acho que é o primeiro museu do índio, né, no Brasil. Sim. E também é outro museu também que vive naquela penúria, né, via de regra. Você chega lá, está funcionando muitas vezes porque os funcionários têm uma dedicação extrema, mas está sempre com dificuldade. Foi instalado numa casa imperial lindíssima, né, em Botafogo, ela do lado, e atrás das duas é uma espécie de triângulo, a casa onde está o Museu Vila Lobos. Esse pelo menos está lá. Eu conheci o Museu Vila Lobos ainda com a dona Arminda, dona Mindinha, viva no Palácio Capanema. Ela ocupava o andar do Palácio Capanema. E aquela casa é magnífica, o Templo Glauber que acabou ficava do lado. Mas é um museu importante, que é razoavelmente pouco visitado, e por sorte essa parte da coleção da Expedição Rondon, essa coisa de 1908, tinha sido levada para lá. Sim. Agora, voltando um pouco aqui para o centro da cidade, vamos falar ali sobre aquele entorno do Campo de Santana ali. Claro. Né? Tem ali o Arquivo Nacional, tem o Museu da Casa da Moeda, que parece que foi o primeiro museu do Brasil, tem o Palácio Itamaraty, que está ali próximo também. Ali, o que é atualmente a Casa da Moeda tinha sido o Arquivo Nacional. O que era hoje o Arquivo Nacional era o que era a Casa da Moeda. Cada um de um lado da praça, a Casa da Moeda é um magnífico palacete neoclássico. Onde hoje é a Casa da Moeda é um prédio do século XVIII, muito mexido no século XIX, muito neoclassicizado, vamos usar um neologismo, mas ali foi a Casa dos Pássaros, o Palacete do Barão de Ubar. Realmente foi o primeiro museu do Brasil, funcionou ali. E é uma enorme construção do século XVIII, que não tá, como eu falei, já não estão sobrando em arquitetura residencial, são muito raras no centro do Rio. Tem muita igreja, arquitetura religiosa sim, mas arquitetura residencial muito pouco. E a Praça da República tem um gradil lindíssimo que está sendo todo roubado, estão roubando o coroamento dos 4 portões, um troço pavoroso, ninguém fala nada, o Rio virou um ferro velho, estão saqueando a cidade inteira, e a quantidade de prédios históricos é impressionante, que você tem a Faculdade de Direito da FRJ, chamado CACO, que era a casa do Conde dos Arcos, que foi o Senado do Império. Se há um prédio histórico nesse país, ela está muito adulterada, mas você vê o fundo foi acrescentado, mas você vê, dá perfeitamente para ver que ali foram discutidas e ganhas as grandes questões da história do Brasil, inclusive a abolição. É um prédio historicíssimo, apesar de adulterado. Do lado, praticamente, dela, a magnífica Casa da Moeda, que é um dos mais belos palácios neoclássicos do país. E pouco depois, a pequena casa onde morava o Deodoro da Fonseca, quando foi retirado da cama, que estava doente, e posto lá em cima do cavalo para proclamar a independência, enquanto o Floriano Peixoto ficava fumando seu cigarrinho de palha, fingindo que não estava vendo nada, com seu rosto esfíndico e enigmático, como dizia o Euclides da Cunha, que faz os retratos insuperáveis desses personagens que ele conheceu. Então isso outro, nós falamos, a Praça 15 é imbatível, mas outro dos grandes logradores da história do Brasil é a Praça da República, ou o Campo de Santana. E o Palácio Itamaraty? E hoje está para ser reaberto, quer dizer, eles estão prevendo de reabrir a visitação em 2025, mas estão restaurando. Exatamente. Esse é outro dos mais belos palacetes neoclássicos do país, está em muito bom estado.
tem a parte, no fundo, tem a parte que foi construída da biblioteca, da Mapotec, é um prédio muito posterior, mas que combina muito bem com jardins belíssimos. Agora, o Palacete é uma verdadeira maravilha, e lá você tem o famoso gabinete do Barão do Rio Branco, que lá morreu. É curioso que o Rio Branco foi esse homem que viajou tanto pelo mundo e que resolveu praticamente todos os problemas de fronteiras, eram vários que nós tínhamos. Ele nasce na rua 20 de Abril, numa casa, provavelmente do início do 19, onde morava, obviamente, o pai dele, o grande Visconde do Rio Branco, o Paranhos Pai, onde está, eu acho que muito mal instalada a Escola de Teatro Martins Pena. Para mim era para ir para um prédio moderno, maior, aquilo lá devia ser devia ter um uso como prédio histórico ligado ao Rio Branco, e morre do outro lado da praça, que a casa está quase no Campo de Santana. Você atravessa, ele morre no Itamaraty. É só atravessar numa diagonal Campo de Santana, a casa natal e o local onde ele morre em 1912, que é muito interessante. Agora tem muitas pessoas também que confundem o Palácio Itamaraty como se tivesse sido, aquilo ali tivesse sido do Barão do Rio Branco, né? Ele que tivesse feito aquilo, aquilo na verdade foi do Visconde. Aquilo foi a primeira proclamada da República, ali foi a primeira sede do governo. A primeira sede do governo só na época do Prudente de Moraes, que passa para o Palácio do Catete, que é outra maravilha, que é um neoclássico alemão, é totalmente diferente desse neoclássico latino, mais francês, desses palácios todos que eu acabei de mencionar. Ali foi, como estava dizendo, foi a primeira sede do governo, e depois foi a sede das relações exteriores, que lá continua. Obviamente tem a de Brasília, que é outro prédio lindíssimo do Niemeyer, e o Palácio Itamaraty, que foi construído pelo Barão Itamaraty, Visconde depois. Todo mundo começa como Barão, você vai subindo. O único que chegou adulto foi o Caxias. Voltar um pouquinho aqui para o lado dali do Museu Nacional de Belas Artes, que tem do lado também tem a Biblioteca Nacional. Sim. Né? E nós temos a Biblioteca Nacional e talvez o local mais visitado relacionado à literatura seja ali na Praça Tiradentes, ali atrás do João Caetano, ali que tem ali o Real Gabinete. O Real Gabinete Português. Que é uma maravilha, né? É um prédio Fala um pouquinho sobre a biblioteca, né, nacional. A biblioteca está na sua terceira sede. A primeira sede, pouca gente sabe disso, mas é outra casa do século XVIII, que fica exatamente atrás da igreja da Ordem Terceira do Carmo, na 1º de março. Tem o Beco dos Barbeiros. Aquela casa, quando o Beco dos Barbeiros chega na Rua do Carmo, aquele sobrado, que é um magnífico sobrado do século XVIII, ali foi inaugurada a Biblioteca Nacional. Depois ela passou para onde foi construída depois a Escola de Música, na Rua do Passeio, que era uma rua que tinha provavelmente o melhor conjunto neoclássico do país. Só sobrou o Automóvel Clube, que está lá quase em ruínas, estão restaurando num ritmo de cágado, né? Porque aquilo eu não vejo nada, está lá em estado ruinoso, que era o Cassino Fluminense. E, finalmente, em 1910, ela passa para a sede atual, que dizem que é do engenheiro Marcelino de Souza Aguiar, que fez o Palácio Monroe, estupidamente demolido em 1976. Também fez a sede do Corpo de Bombeiros, o quartel central, que é uma beleza, na Praça da República. Agora temos que voltar, vamos de um ponto para o outro, não tem? Claro. É um ping-pong isso aqui. Aquilo realmente é um dos tesouros do país, quer dizer, metade é uma biblioteca de interesse internacional, mundial, sem dúvida nenhuma, como museu histórico também era, Museu Nacional. Porque se você pensar bem, o Brasil só tinha 2 museus que você pode dizer que são de nível mundial. Era o Museu Nacional como o Museu de Antropologia, de Arqueologia, e também a parte de fósseis, de paleontologia, isso tudo, que foi totalmente destruído, e o MASP em São Paulo. O MASP está lá, graças a Deus, e o Rio de Janeiro sempre perdendo todas. Cara, o Rio de Janeiro perdendo todas. Então a Biblioteca Nacional, graças a Deus, está lá muito bem. E o Real Gabinete Português, a importância dele para o Rio de Janeiro, né? Porque ele é tão visitado, é famoso, né? É deslumbrante, né? Eu acho que se fizer qualquer... E olha que se há uma coisa que é muito numerosa no mundo, são bibliotecas deslumbrantes.
bibliotecas de palácio, bibliotecas conventuais, é uma quantidade, mas eu acho que qualquer livro sério que fizesse as mais belas bibliotecas do mundo, o Real Gabinete Português de Leitura tinha que estar lá. Porque aquela coisa, o que é extraordinário é aquela altura imensa, com todas as estantes visíveis, que você vê livro até o alto, com aquele espetacular vitral, e aquela fachada que é toda de pedra de Lhões e veio neomanuelina e veio desmontada em Portugal. A fachada integralmente veio desmontada e foi remontada aqui, que era muito comum. A pedra de Lhões já vinha trabalhada. Aí, voltando a 1º de março, a Praça 15, os magníficos, as portas, as janelas, a porta central e a porta lateral, que são duas obras-primas da Igreja Dona Terceira do Carmo, vieram desmontadas de Portugal. São duas maravilhas, estão imundas, de fuligem de asfalto, imundas. O Lhões, com uma pedra muito clara, está ficando cor de petróleo, é uma coisa lamentável. Bom, dizem que tem uma biblioteca muito boa também lá na Lapa, num apartamento lá na Lapa, entendeu? Do Alexei Bueno. Quantos livros você tem hoje? 20 e poucos mil. 20 mil? 20 e poucos mil. Daqui a pouco você faz um Real Gabinete de Alexei Bueno. Não dá para mais nada. Agora, me diz uma coisa, e a Praça Tiradentes também, né? Eu estou falando isso por conta do Tiradentes, né? Sim. Tem muita gente que acha que ele foi esquartejado, que ele levou um tiro. Cara, né? Que ele foi, por incrível que pareça, não se sabe o local exato onde a forca foi montada. Sim. O Vieira Fazenda, isso que é importante, ele foi enforcado. O Vieira Fazenda, que é altamente confiável, ele jura que ele foi enforcado no terreno onde hoje está a Escola Tiradentes, que é Visconde do Rio Branco com Gomes Freire, uma escola da época do Rodrigues Alves, muito bonitinha, que lá está, que aquele foi o terreno. Outra teoria seria onde hoje passa a Vida Passos, quase na Presidente Vargas. Você vê que nada bate. Outra que teria sido na própria Praça Tiradentes, o Lago do Rocio. Isso aí nós nunca vamos chegar a conclusão nenhuma. Mas a origem dessa lenda urbana também, de que ele foi esquartejado na forca, é aquele magnífico quadro do Pedro Américo, que faz parte das coleções do Museu Mariano Procópio em Juiz de Fora, que é um estudo de anatomia, um quadro terrível, né, dele espostejado. Só que aquilo nunca existiu. O cadáver foi levado para a Casa do Trem, que é a única parte do século XVIII do conjunto do Museu Histórico Nacional. Lá está, ali dentro ele foi cortado, salgado, quer dizer, colocado nos surrões com sal e mandado de burro com tropeiros para ficar de pendurado a cabeça em Ouro Preto, como todo mundo sabe. Então, essa lenda urbana se origina desse admirável quadro do Pedro Américo, como eu falei, está num dos museus mais bonitos do Brasil, que é o Museu Mariano Procópio de Juiz de Fora, que ficou 15 anos fechado. 15 anos Agora, é engraçado, eu vejo muito grupo de turistas ali na Praça 15 e, bom, nós estamos muito perto da Praça 15, né? Nós estamos aqui na tabacaria muito perto do nosso amigo do Zé Luiz, que ele é um dos donos aqui. Nos cedeu aqui o espaço, a Velha Havana, mas enfim. Mas lá na Praça 15 é comum, todo grupo de turistas chega ali, eles ficam minutos ali no Arco do Teles, né? E Sim. nem vão no Palácio, no Paço Imperial, né? E eu não sei até onde o Arco do Teles tem importância ali na Praça 15. Aquilo é o que sobrou da casa do Estélio de Menezes, era a parte central, e essa parte central sobreviveu por causa do arco. O arco era uma passagem para aquelas partes que tem um casario mais ou menos conservado. Duas casas já tinham caído no segundo andar, que acontece, infelizmente, com grande frequência no Rio de Janeiro. E um sobrado magnífico desabou em cima do outro. Então, aquele trecho que era muito filmado, porque era uma parte onde o casario do Rio oitocentista estava muito, o início do 20 também estava muito bem conservado, já está começando a sofrer uma grande degradação. O arco é bonito, aquela casa pertencia ao Castro Maia. O Lúcio Costa deixou construir com recuo um prédio moderno em cima de um prédio do século XVIII, que eu acho uma ideia eu acho uma ideia lamentável. E o arco realmente faz um sucesso enorme. Lisboa tem uns 30 daquele, no Campo das Cebolas. É uma quantidade enorme. Várias das ladeiras pelas quais você desce
de Alfama, sobe para Alfama, terminam no arco Originais, daqui. né? Porque no o Rio só temos o esse. nosso teto não está original. Né? Não, o teto ele seguia a curva. Você tem fotos nítidas. Ele era tábuas de madeira e seguindo a curva. Eles fizeram um concreto reto, que é uma adulteração absurda e muito fácil de conservar. Agora você tocou num nome aí que é interessante, porque apesar de não estar aqui no centro da cidade, mas eu acho uma das pessoas mais importantes para a história do Brasil foi o Castro Maia, né? Sim. E nós temos aqui, para mim, um dos maiores museus, dos melhores, mais legais de serem visitados, justamente um museu que a família dele criou. São dois, né? O Museu do Açude, o Museu do Açude está intacto. Basicamente a coleção brasileira está intacta. E a Chácara do Céu não foi destruída, mas foi pilhada. Quer dizer, os quatro primeiro levaram uma série de peças chinesas de prataria num primeiro assalto. Depois, em pleno carnaval, entraram lá e levaram um Picasso, um Monet, não é um grande Monet, mas era um Modigliani e um Dalí. Levaram o que havia de melhor. Deixaram um Courbet, que é espetacular, porque eles não deviam saber bem que era o Courbet. Mas esses quatro desapareceram. Quer dizer, a metade da graça da Chácara do Céu, que continua com coisas magníficas, mas as peças mais importantes foram roubadas. Então não entra na destruição total do que foi o MAN e o Museu Nacional, mas é meia bomba, né? Foi empilhado que ela... Eu acho engraçado porque poucas pessoas conhecem a história do Castro Maia, né, no Sim. Brasil. Além de ser colecionador, foi mecenas, enfim. Uma família riquíssima, museus, né? Uma família riquíssima que com exploração de babaçu, Maranhão, que é um dos estados mais pobres, se não o mais pobre do país. Inclusive, se não me engano, foi o Lúcio Costa, que num prefácio de um dos livros que foram escritos sobre o Castro Maia, ele fala que, de certa maneira, ele devolveu ao país com esse mecenato extraordinário, quer dizer, encontrando todos os originais que estavam lá com a família do Debré, esquecido na França, trouxe tudo para cá, e mais essa quantidade de obras de arte que ele comprou. De certa maneira, ele devolveu ao país isso que tinha saído da exploração de uma mão de obra miserável numa das regiões mais pobres do país, que não deixa de ser verdade. Mas é uma figura extraordinária, deixou realmente dois museus extraordinários, um deles, infelizmente, pilhado. Agora, vamos falar um pouquinho ali ainda na área da Cinelândia ali, na área da Biblioteca Nacional, né? Sim. Porque nós temos, e para mim, no caso, são três prédios icônicos ali. Claro. A Biblioteca, o Museu Nacional de Belas Artes e tem o Teatro Municipal, né? Perfeito. O Teatro Municipal, a história dele também é muito, muito legal, né? O Teatro Municipal foi uma grande campanha do Arthur Azevedo, que era dramaturgo. A ideia dele era um teatro para dramaturgia, não um teatro lírico. O Municipal, obviamente, eu já vi peça no Municipal, mas ele é sobretudo teatro lírico. Hoje em dia não é nada, né? Porque acabou. Você para ver uma ópera lá, acho que está mais fácil ver no Teatro de Manaus, no Teatro Amazônia. No Teatro Amazônia. Então é triste. Agora o prédio é muito bonito, aquilo foi aberto, como é normal, foi aberto um concurso. Quem ganhou foi o filho do Pereira Passos. Aquilo era muito gosto da época. Havia um projeto do arquiteto paulista, o Victor Dubugrac, que era magnífico. Eu acho muito mais bonito que entre nós, mas perdeu. Mas perdeu que não era o gosto. Aquilo era muito moderno para a época, era um negócio muito Pedro Nouveau. Ali ainda o velho eclético, que é um teatro muito bonito. Que se fala muito, que foi inspirado na ópera. Não tem nada com a Ópera de Paris. A Ópera de Paris é um prédio gigantesco. O nosso Teatro Municipal parece uma miniatura perto da Opéra de Paris, a Opéra Garnier. Isso aí inventaram, porque como a função leva de um modo ou de outra, a função altera a fachada, todo teatro tem alguma semelhança, cara. Você vê o Teatro de Saigon, que é um teatro francês também, é muito mais parecido com o que está lá está em Saigon,
Ele é muito mais parecido com o nosso municipal, mas não tem nada da Operária de Paris no Teatro Municipal. Mas essa é outra lenda urbana. Foi inspirada do diabo. Do diabo. Agora, vem cá, vamos aqui no centro da cidade, ali, ainda tem também ali, a Marinha tem hoje o Espaço Cultural Marinha, mas tem um museu naval, né? É muito bonito. Que também muita gente não conhece. E aí vamos fechar com o que ainda tem. O que você acha, por exemplo, mais importante hoje para ser colocado para o público, né? O Museu Naval é um museu admirável. E tem uma coisa que eu não sei se está exposta ou não, que algum tempo eu não vou lá, mas eu cheguei a ver, que é uma das maiores relíquias da história do Rio de Janeiro, que é uma carta do Villegagnon para a França, escrita daqui, escrito do Forte Coligny. Isso foi comprado pelo Walter Geyer, que era o dono da Livraria Cosme, comprou na Europa. E num momento, coisa raríssima, o governo comprou aquilo e fez muito bem de comprar. Ele deve ter ganho muito dinheiro, mas mereceu, porque aquilo é uma coisa, a primeira carta escrita no Rio de Janeiro. Não se chamava Rio de Janeiro, era Henriville, o Forte Coligny, ou seja o que for, mas foi escrita no Rio de Janeiro. É uma coisa de arrepiar, realmente de arrepiar e faz parte da coleção do Museu Naval. Que tem coisas extraordinárias, tem as correntes que fechavam a fortaleza de Humaitá na guerra, que são monumentais. O Rio perdeu muita coisa, mas ainda é riquíssimo. Com esses 200 anos como capital, e antes disso já era uma cidade importante, quer dizer, você vê que a arquitetura religiosa é muito inteiro isso. Você pega a igreja da década de 1730, como a Glória do Outeiro, como uma maravilha em nível nacional também. A pequena igreja de Santa Rita, que é muito perto daqui também na década de 1730. Maravilhas, como da mesma década de São Pedro dos Clérigos, obra integral do mestre Valentim, a talha toda, e é que foi tudo dispersado, tudo perdido. Agora, então, eu queria que você, para fechar essa conversa, que nós podemos ficar aqui um mês falando, né? É verdade. Mas eu queria que você desse a sua opinião, principalmente sobre como é que está sendo mantido o patrimônio histórico, cultural, aqui no Brasil e principalmente aqui no Rio de Janeiro, né? Porque você trabalhou muito tempo no INEPAC, você conhece muito bem como é que funciona o IFAM também, enfim. Sim. E eu queria que você desse um panorama, o seu ponto de vista, porque a maioria das pessoas não conhece como é que isso tem que ser preservado, não entendem, né, como é que acontece a preservação. Sim. Dos monumentos. Está desastroso. A situação é desastrosa. Eu vou ficar, como eu falei, muito neoclássico, por motivos óbvios, eu vou ficar no neoclássico. Os chamados Solados Abacaxis, que é do Jacinto Rebelo, uma casa da década de 1840, das mais belas casas neoclássicas do país, que era do Marco Carneiro de Mendonça, com a sua esposa. Eu conheci aquilo com tudo dentro. Era uma casa do Império, com um retrato do imperador e da imperatriz, piano de época. Venderam tudo, ninguém comprou a casa e está caindo, lá está caindo, e ninguém faz nada, cara. Restauraram o Largo do Boticário, que é muito, muito gracioso, mas que são todos prédios os duas casas do Beco são do século XIX, mas o Lago são casas dos anos 40, é neocolonial. É uma gracinha, mas é uma falsificação. E a casa que realmente tem valor ali, que é a Casa dos Abacaxis, está caindo. O mais belo palacete neoclássico do Rio de Janeiro, depois do Catete, interior, estou falando do interior. Asilo São Cornélio, do Joaquim Cornélio dos Santos, grande amigo do Castro Alves, amicíssimo do Castro Alves. Rua do Catete 6, do lado do Palácio São Joaquim. Está para desabar. Eu não quero, nem imagino aquilo tudo pintado. É como Catete, tudo pintado e estucado. Um negócio, um tesouro. Santa Casa da Misericórdia, que todo mundo sabe que foi roubada terrivelmente por um famoso administrador que o diabo tenha levado, que eu não vou falar o nome dele também aqui, e está lá, está semi-destruído. Acabei de lembrar há pouco, o Automóvel Clube, que era o Cassino Fluminense. Agora dizem que vão reformar, botaram uns tapumes lá, mas também está caindo. E aqui da Boa Vista, essa foi que só sobraram as 4 paredes, foi para o céu, subiu em cinza e fumaça. A situação é desastrosa. E o casaria, porque com esse esvaziamento do centro, quando
não há ocupação das casas, nós temos um clima horrível para a conservação de qualquer coisa que é de matéria orgânica, sobretudo. Essas casas todas são como aqui, onde nós estamos, telha com tesoura de madeira. Se essa madeira apodrece, a telha pesa muito. Um dia, com uma chuvarada, acabou de acontecer em Salvador. Uma belíssima casa ali na Baixa, o andar de cima foi inteiro, ainda levou perto parte do segundo. Isso acontece todo mês no Rio de Janeiro. Eu acho importante falar sobre isso porque no turismo, né, é comum falarem da pouca visitação do turista no Brasil, enfim. E aí, quando nós comparamos, você conhece vários países, e eu queria até que você fizesse um paralelo com alguns países aqui da América do Sul, né, que são próximos, mas que têm uma preservação muito forte com relação ao patrimônio, né, histórico, enfim, às igrejas, aos prédios. E aí, quando você chega aqui no Brasil, eles vendem muito o Brasil como muito... O Rio de Janeiro, principalmente, é praia, né? É praia, mas só que, para mim, o turista, né, bom, ele não é... Ele vem, ele quer conhecer o patrimônio, né? A cultura, enfim. Então, as outras atrações do Rio lançaram um lençol, um sudário sobre isso. Ninguém fala de nada, só pensa em praia, Pão de Açúcar, Corcovado, Carnaval, samba e acabou. No entanto, é o município que tem o maior número de bens tombados, bens individuais tombados do país. Eu falo bem individual, que você pegar o Ouro Preto é integralmente tombado, que se contar casa por casa é muita coisa. Mas bem individual é disparado no país, mais que Salvador, que é outra coisa monumental, é o Rio de Janeiro. E ninguém fala disso. E igrejas do nível... O Mosteiro de São Bento ainda se conserva muito bem, estamos do lado dele, porque é uma igreja que abre todo dia, que é o extraordinário, isso é o primordial, você chega lá, está aberto. Eu nunca cheguei lá, encontrei só durante a pandemia, a maldita Covid-19, que os monges se trancaram, muito bem trancados lá dentro, corretamente, está sempre aberta. Agora, a magnífica Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, em pleno Largo da Carioca, quer dizer, um acesso muito mais simples, você tem que subir no elevador. Tem um horário horrível e não abre no fim de semana. Quer dizer, essa parte do Rio é completamente esquecida, completamente secundária, completamente e em situação lamentável, reforçando a pilhagem de tudo que é metal. E não é nem só bronze, até ferro. Qualquer coisa que der para o cara comprar uma pedrinha de crack e cabo de fio elétrico, a infraestrutura, bueiro, a infraestrutura da cidade está sendo destruída, cara. É um negócio trágico. E só se você roubar, numa época dessa, você fica sem energia, sem internet, você não faz nada. Não é brincadeira, isso é um negócio é um ato antissocial horroroso, insuportável. Exatamente. Bom, Alexei, queria te agradecer aqui pela conversa, né? Nós provavelmente faremos outras conversas, porque tem muito assunto, tem muito monumento. Eu que lhe agradeço, tem muito monumento destruído para nós falarmos ainda, para todo mundo saber. Muito, e no meio disso tudo, só para terminar, no meio disso tudo, um deputado lança um projeto-lei para tombar como patrimônio imaterial, cultural e imaterial do Brasil, o vira-lata caramelo. Está tramitando, cara. Que inacreditável. Tombar como patrimônio cultural e material do Brasil o vira-lata caramelo. Enquanto esses prédios irrecuperáveis, uma vez perdidos, não tem volta, estão aí caindo para um lado para o outro. Ele provavelmente deve já ter visitado muitos museus aí pelo mundo. Provavelmente. Né? Bom, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui, pelo Muito seu obrigado. tempo, né? E é isso. Pessoal, até a próxima. Eu espero que vocês tenham gostado, com certeza. E podem ter certeza também que nós vamos conversar mais vezes, tanto com o Alexei como com outras pessoas também notáveis aí em várias áreas e sempre de alguma forma relacionadas com o que nós temos de roteiros turísticos no Rio de Janeiro, no Brasil e fora do Brasil também. Obrigado a todos. Até a próxima.